tudo bem com vocês? Ontem, gente, nós revisamos, né? Como a gente já tinha estudado, a gente revisou o conteúdo. E eu passei atividades na gramática. Então, a gente vai agora, hoje, corrigir essas atividades, tá certo? Então, vocês vão pegar a gramática de vocês na página, colocar na página 59, tá certo? Pronto, vamos lá. Página 59. Vamos iniciar aqui com a questão número 1, tá certo? Quem é que pode ler essa questão? É uma questão um tanto que extensa, né? Alguém pode ler essa primeira questão, por favor? Eu leio. Ó. As frases abaixo não apresentam algumas palavras e expressões, de modo que nesta atividade você deve complementá-las. Para que o sentido original da informação seja mantido, inserimos, ao final de cada uma delas, o tipo de oração subordinada adverbial que essas palavras e expressões introduzem. Siga corretamente a indicação e obtenha a informação desejada. A. A União Europeia apresenta menor desnível socioeconômico interno. O NAFTA possui maior desnível socioeconômico interno. Oração subordinada adverbial comparativo. Pronto. Vocês deveriam completar aí essas orações, né? Como foi que vocês completaram a questão? A letra A. Vocês conseguiram completar esse item, pessoal? A União Europeia apresenta menor desnível socioeconômico interno. Aí vocês iam colocar aí. Poderia ser. Já o NAFTA possui maior desnível. Ok. Aí, pessoal, nessa questão, teriam várias possibilidades, tá certo? De as orações serem completadas, ok? Letra B, Ingrid. A sua criação se deu em 1969. O Pacto Andino é um dos primeiros blocos econômicos desenvolvidos. Oração subordinada adverbial causal. Como é que vocês poderiam iniciar aí essa frase, pessoal? Com uma conjunção ou com uma locução conjuntiva? Como vocês poderiam colocar aí? Que conjunção vocês poderiam usar, né, para iniciar essa frase? Conseguiram fazer essa? Essa era um pouco mais complicada, né, por ser no início. Vamos ver. Quando não daria certo, porque prestar atenção na frase, ó. Quando a sua criação se deu em 1969, o Pacto Andino é um dos primeiros blocos econômicos desenvolvidos. No decorrer da frase, ficaria sem sentido. Vamos ver o como. Pronto. Como a sua criação se deu em 1969, o Pacto Andino é um dos primeiros blocos. Poderia ser como, tá certo? Ou poderia ser já que, tá certo? Se você colocou como, dá certo. Ou já que, né, a sua criação se deu em 1969, ok? Vou colocar aqui a expressão. A outra. Aí vocês escolhem, tá certo? Que vocês querem colocar. Letra C. O primeiro bloco econômico surgiu, foi criada a Comunidade Econômica Europeia, atual União Europeia. Oração subordinada adverbial temporal. Pronto. Nessa aí, como ficaria? Pronto. Nessa aí, isso. A conjunção quando daria certo, tá bom? Quando o primeiro bloco surgiu, foi criada a Comunidade Econômica, né, Europeia. Pronto. Nesse caso aí, o quando fica ótimo. Letra D. Todos os anos acontecem reuniões. Se verifiquem o andamento
dos projetos, a elaboração de novas propostas e a integração entre os países membros. Oração subordinada adverbial final. E aí? Vocês levam em consideração também as conjunções, tá certo? Que se usam em cada tipo de oração. Vamos ver se o para que dá certo. Todos os anos acontecem reuniões para que se verifique o andamento dos projetos. Então, o para que fica correto. Alguém colocou alguma diferente? Pode ser para que, pode ser a fim de que, tá certo? A fim separado, tá certo, pessoal? Lembrem que a gente já estudou sobre isso. O a fim de que ou para que, tá certo? Os dois dão certo.
Oi, gente. Voltei. Não sei o porquê, mas todo mundo, acho que aconteceu com todo mundo, né? Todo mundo saiu da sala. E eu não estava conseguindo voltar. Consegui agora, depois de reiniciar o celular. No meu apareceu que todo mundo estava saindo. Primeiro saiu a Ingrid, depois foi saindo todo mundo. Ok, pessoal. Então o problema foi aqui, né? No meu celular. Pronto. Mas enfim, sem perder tempo, peço desculpa. Tá certo? Não estava conseguindo voltar. Pois eu não estava conseguindo voltar. Reiniciei o celular e consegui. Mas vamos lá, né? Já perdemos alguns minutos. Vamos voltar aí à opção que nós paramos. Letra E, né? Vocês colocaram o quê, pessoal, no item E? Item E pode ser a medida que, tá certo? Ou a proporção que, ok? Então, se vocês tiverem colocado alguma dessas conjunções, está correto. Vamos lá. Vamos ver. Pode ser Ítalo também, tá certo? Mas, por ser uma oração proporcional, ficaria melhor a medida que, ou a proporção que, mas dá certo, tá certo? O quando, sem problemas. Letra F. Ingrid, pode continuar lendo, por favor? A pressão sobre o Mercosul foi: esse bloco econômico flexibilizou regras. Oração subordinada adverbial consecutiva. Pronto. E aí, o que foi que vocês colocaram? A pressão sobre o Mercosul foi o quê? Esse aí está bem na vista, né? Vocês poderiam colocar assim. A pressão sobre o Mercosul foi tanta que esse bloco econômico flexibilizou regras. Então, vocês colocariam aí tanta e que, tá certo? Tanta que. Letra G. Os blocos econômicos são classificados às características apresentadas por eles. Oração subordinada adverbial conformativa. E aí, quando a oração é adverbial conformativa, qual conjunção a gente mais usa, pessoal? Né? Vem do próprio nome, conformativa. Como ficaria? Os blocos econômicos são classificados conforme as características, né, etc. Isso mesmo, de acordo ou conforme. Dá certo. As duas formas, tá bom? H. É tão importante ajudar financeiramente, fazer acordos de paz. Oração subordinada adverbial comparativa. Na comparativa, a gente poderia usar que conjunção aí? Foi o que vocês colocaram? É tão importante ajudar financeiramente quanto fazer acordos de paz. Muito bom. E letra I? Nos anos de 1990, o G7 integrou a Rússia. A China, apesar de sua importância econômica, fizesse parte desse grupo de países. Oração subordinada adverbial modal. Desculpa, como vocês colocaram? Nos anos de 1980, o G7 integrou a Rússia. E a China, apesar de sua importância econômica, fizesse parte desse acordo. Eu acho que a conjunção I não caberia muito bem aí dentro dessa frase, pessoal. Vamos pensar em outra, tá certo? Olha, nos anos de 1990, o G7 integrou a Rússia sem que a China, apesar de sua importância econômica, fizesse parte desse grupo de países. Então, vocês podem colocar sem que, ok?
Questão número 2. Quem pode ler? Sem que? Ou a Ingrid continua? Pode continuar, Ingrid? Continuo. Duas alunas do nono ano, Isabelle e Luzia, debateram sobre os assuntos que seriam cobrados na prova de geografia do professor Ptolomeu, entre eles, blocos econômicos. Nesse debate ocorreu o seguinte diálogo: parece que os blocos econômicos são criados para explorar regiões ainda não colonizadas. Nossa, você não sabe de nada. Os blocos econômicos, na verdade, têm por finalidade facilitar o comércio entre os países membros. Luzia, ao expressar sua opinião, usou palavras bastante contundentes. Pensando nisso, reescreva a resposta dela, tornando-a mais afável. Importante: ao reconstruir a fala, utilize uma oração adverbial. Pronto. Usando o nosso, português, nossa linguagem popular, vocês tinham que reescrever essa frase de maneira menos ignorante, né? Como a gente fala aqui. Vocês percebem aí que a menina foi bem rude com a colega, quando ela diz: nossa, você não sabe de nada. Os blocos econômicos, na verdade, têm por finalidade facilitar o comércio entre os países membros. Como a gente poderia reescrever essa frase de uma forma mais afável, né? De uma forma mais mansa, vamos dizer assim, dessa menina? Como vocês colocaram aí de vocês? Lembrando que vocês devem usar alguma conjunção, tá certo? Eu vou dizer uma resposta, um exemplo, mas poderia ficar de outras formas também, não teria. Pronto. Ela poderia ter dito só isso, né? Na verdade, os blocos econômicos têm a finalidade de facilitar o comércio entre os países. Ou ela poderia ter dito: embora você tenha tentado ajudar, né? Sua resposta não está correta, não está de acordo. Aí ia explicar, tá certo? Então, vocês iriam aí reconstruir essa frase, ok? Terceira questão. Desenvolva as orações reduzidas abaixo e, em seguida, leia atentamente as informações contidas nelas. Apenas uma das alternativas apresenta uma informação incorreta sobre o tema blocos econômicos. Identifique-a e corrija a informação. Para facilitar seu trabalho, classificamos também de modo errado quanto ao tipo de oração subordinada. A oração que não apresenta uma verdade. Achando o erro da classificação, você achará o item que traz a informação incorreta. A. Ao propiciar vantagens, os blocos econômicos viabilizaram o barateamento a determinados produtos antes caros e com pouca oferta. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Pronto. A gente vê aí o verbo, propiciar, que está no infinitivo. Vocês iriam reescrever essa frase, tá certo? Que está reduzida. Como é que vocês poderiam escrever essa frase? Passar essas frases reduzidas a frases desenvolvidas. Vocês iriam trocar aí apenas a parte que está em negrito. Como é que vocês poderiam fazer isso? Ao propiciar vantagens. E aí? Como a gente poderia aí mudar essa parte em negrito? Foi o que vocês colocaram. Hein, pessoal? Poderia ficar da seguinte maneira, tá certo? Quando propiciam vantagens e o restante da frase, né? Os blocos econômicos viabilizam, aí vocês escreveriam o restante aí dessa frase. Vocês poderiam trocar ao propiciar vantagens por quando propiciam vantagens, ok? Usando aí a conjunção quando, certo? Letra B. A ratificação do NAFTA, tendo eliminado as barreiras alfandegárias,
consolidou o intenso comércio regional. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. E aí, como vocês poderiam mudar aí esse tendo eliminado as barreiras alfandegárias? Vocês poderiam usar que preposição? Poderiam usar a mesma conjunção, desculpa, da letra A. A da letra A foi quando. Aí vocês também poderiam usar o quando, tá certo? Então a frase ficaria: a ratificação do NAFTA quando eliminou as barreiras, né? E reescrever aí o restante da frase, tirando esse tendo eliminado por quando eliminou. Ok? Sei. Formada a Zona de Livre Comércio do NAFTA, os países membros passaram a guerrear. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Pronto. Vocês teriam que, nessa questão, identificar a questão que traz alguma informação aí incorreta. Tanto, né, no sentido aí da história, né, quanto na gramática. O item incorreto, pessoal, é o item C, tá certo? Porque ele diz aí no final que a oração subordinada adverbial temporal foi reduzida do infinitivo, tá certo? Quando, na verdade, essa oração foi reduzida do particípio. Olhem aí, olhem o verbo, né? Tem aí, formada a zona de livre comércio do NAFTA. Então, esse formada aí é o verbo formar no particípio, tá certo? Então, essa oração aí é a oração incorreta. Vou dizer para vocês como é que ficaria a oração correta e com a informação correta, tá certo? Já que a informação que eles dão aí está incorreta. Copiem, tá certo? Assim que foi formada a zona de livre comércio, os países membros passaram a negociar. Assim que foi formada a zona do livre comércio, vírgula, os países membros começaram a negociar. Ok? Questão número 4. Como vimos no capítulo que acabamos de estudar, as orações subordinadas adverbiais podem nos ajudar a expandir o texto, tornando-o mais completo e com mais informações. Pensando nos conhecimentos adquiridos, apresentamos abaixo um texto para você expandir, fazendo uso de pelo menos um tipo de oração subordinada adverbial. Pesquise sobre o tema e crie um parágrafo a respeito do trecho. O Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco econômico criado pelo Tratado de Assunção e tem como países membros o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai e, mais recentemente, a Venezuela. Essa questão, pessoal, era uma questão que você... O que é que ele está pedindo aí? Para você ver essas informações, né? Para você ler essas informações e desenvolver estas informações. Para isso, vocês teriam que fazer uma pesquisa, né, sobre o assunto e desenvolver em poucas linhas aí a informação, tá certo? Então, essa resposta aí é uma resposta pessoal. Você desenvolveria as informações usando alguma conjunção, fazendo com que essa oração ficasse uma oração adverbial. Ok? Alguém conseguiu fazer essa questão? Se não conseguiu, vocês vão pesquisar, tá certo? Sobre o assunto, e formular, um parágrafo aí, né? Só tem 5 linhas, sobre as informações propostas aí, nesse quadro vermelho. Certo? Ingrid, pode ler as 5, por favor. Leia os períodos abaixo e classifique cada uma de suas orações. A. O México, apesar de ser o país membro menos desenvolvido do NAFTA, apresenta importâncias estratégicas. Pronto. Então, vocês vão me dizer aí qual é a oração principal, tá certo?
E qual é a oração adverbial e que tipo é, né, essa oração adverbial? Então, vamos lá. Me digam primeiro qual é, aí, das duas orações, que é a oração principal. O México, apesar de ser o país menos desenvolvido do NAFTA, apresenta importantes estratégias. E aí, qual é a oração principal das duas? O início ou o final? Apesar de ser, tá certo? Seria aí a oração, adverbial, tá certo, Ítalo? Certo? E o restante é a oração principal, ok? Porque tu tá vendo aí que esse apesar de ser é como se fosse uma contradição, né? Apesar dele ser desenvolvido, então quando tem essa contradição, essa minha oração eu chamo de quê? Quem é que lembra, pessoal? Sem olhar aí. Quando eu tenho uma contradição na minha oração, essa frase é o quê? É temporal, é final, é modal. Vocês lembram? É consecutiva. Condicional é quando eu tenho uma condição, tá certo? Agora, quando eu tenho uma contradição, ela é concessiva, tá certo? Essa oração é concessiva, ok? Letra B. Formada em 1993, a APEC tem a previsão de ser implantada totalmente em 2020. Muito bem. Qual aí é a minha oração adverbial? Você encontrando a oração adverbial, pessoal, fica mais fácil, né, de você encontrar a oração principal. Qual é aí a oração adverbial? Vocês saberiam me dizer? E qual tipo é? Pronto, vou dizer para vocês qual é a oração adverbial e vocês vão me dizer a APEC tem previsão. Essa parte aí é a minha oração principal, tá certo? Então, a minha oração adverbial vai ser formada em 1993. Essa parte aí, pessoal, formada em 1993, dá uma ideia de quê? Hein? Alguém sabe? Tá falando de quê, pessoal? De tempo, tá certo? Né? Do ano. Então, tá falando de tempo. Então, a oração adverbial temporal. Exatamente. Letra C. Por ser a maior da América Latina e do mundo, a Bacia Amazônica é um símbolo de integração. E aí, nessa aí, vocês conseguiram fazer? Nessa aí, pessoal, a oração principal é a bacia amazônica é um símbolo de integração, tá certo? Exatamente. Por ser a maior da América Latina, é uma oração adverbial, correto, Ítalo? E é de que tipo? Vocês sabem? Porque tem que colocar o tipo, tá certo também? Está correto. Por ser a maior da América Latina, é a nossa oração adverbial. E ela é de quê? Não, não tem esse nome. Procurei aí o nome dela. Um dos 10 tipos. Alguém mais fez, além do Ítalo? O que é que vocês acham? Por ser a maior da América Latina do mundo e do mundo. É o quê? Hein, pessoal? Não. É de causa, tá certo? É a causa, né? Por ser a maior do mundo, é uma causa, tá certo? Então é causal, ok? Mas vai dar certo, pessoal.
Letra D. Apesar das dificuldades de integrar todos os países membros e associados, o Mercosul contribui muito para a projeção e ampliação da presença desses países na esfera do mundo globalizado. E aí, essa frase aí, né? Qual seria a oração principal e qual seria aí a oração adverbial? O que vocês acham? Conseguiram fazer? Vou dizer para vocês qual é a oração adverbial e vocês vão me dizer correto, Ítalo. Muito bem. É isso mesmo. E qual é o tipo dessa oração aí? Perfeito. É isso mesmo. Concessiva. Letra E para nós terminarmos. Então, a oração principal é o restante, tá certo? Hoje lembre-se. Os blocos econômicos regionais objetivam fortalecer as nações participantes, que podem ser países membros ou países associados, para que sejam mais competitivos. E aí, conseguiram fazer essa? A oração principal, já vou dizer para vocês qual é, tá certo? Os blocos econômicos regionais é a minha oração principal. Então, o restante aí é a minha oração adverbial. De que tipo? Conseguiram fazer? Nesse caso aí, pessoal, no restante dessa oração, eu tenho duas orações. Acompanhem comigo. Aí na frase. Fortalecer as nações participantes, tá certo? É uma oração substantiva. Então, nessa oração aí, eu não tenho oração adverbial, tá certo? Eu tenho uma oração substantiva. E a minha próxima oração é para que sejam mais competitivas. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Então, nessa oração aí, eu não tenho orações substantivas, tá certo? Meu tempo acabou, o professor Carlos chegou, né? Desejar a vocês aí, pessoal, um bom final de semana, tá certo? Fiquem com Deus, mas antes de sair, eu queria só que vocês, de eu sair, né, no caso, coloquem para mim o número de vocês no chat, tá